Hoje, sexta-feira, dia 9 de agosto. E, gente, hoje, né, vocês sabem, né, o Brasil hoje teve essa tragédia aí do avião em São Paulo e a gente atrasou um pouquinho algumas coisas, porque afinal, né, vocês sabem, o noticiário foi bem pesado e às vezes a gente, né, fica consternado com essas situações. E eu esperei ver a lista de passageiros para ver se tinha alguém que eu conhecia no avião e tal. Enfim, não tinha ninguém que eu conhecia no avião, então, né, por isso que eu consegui vir aqui fazer o programa com vocês, tá? Mas enfim, estamos aqui, a gente vai comentar aí algumas coisas que rolaram hoje, né? Porque eu sei que apesar da tragédia, a vida continua. E a gente tá aqui para falar de coisas boas e até engraçadas, né? Porque a gente trabalha com isso, né? Alto astral e coisas que envolvem aí a fofoca, o mundo do entretenimento. Por falar nisso, a RB Assessoria, lembra lá do Davi? Fechou. Fechou de vez. Porque ela, a Raquel Brito, a diva, anunciou sua nova assessoria. Uma assessoria artística. Vamos lá entender tudo isso, né? Vamos lá entender. Ela mostrou até um vídeo assinando o contrato com sua nova assessoria. Por outro lado, né? Aquela história lá que o Perline contou ontem, que o Cacá Diniz estava ali interessado no Davi. Ontem mesmo o Cacá Diniz já tinha negado isso. O Matheus Baldi mostrou lá na notícia na Globo News, e eu falei isso aqui. Mas agora tem um vídeo. E o vídeo foi feito ontem à noite. Então não deu tempo de eu mostrar o vídeo para vocês. Mas hoje eu tenho o vídeo do próprio Cacá Diniz negando isso. Então vai ser interessante a gente passar isso aqui também para vocês. E aí eu fico perguntando assim, se a RB Assessoria fechou, quem é que vai cuidar mesmo da assessoria do Davi? Vai ser interessante a gente entender quem é que vai cuidar da assessoria do Davi, né? Eu tô doido para saber quem é que vai fazer parte da equipe de assessoria dele. Mas enfim, né? Outras coisas aí pra gente comentar também, né? Anne e Lucas Buda também negaram qualquer coisa que estão juntos e tendo um romance. Aliás, os dois fizeram vídeos sobre isso. A Mani, numa entrevista ao Léo Dias, e o próprio Buda lá nos stories dele do Instagram. Inclusive o Buda disse que às vezes ele ainda conversa com o Davi, mas que recentemente o Davi já parou de responder. Então, tipo, não conversa, né? Mas a gente vai entender isso aí também. E a Record negou que ela tenha feito qualquer convite ao Davi para a Fazenda. Negou, inclusive, que haja qualquer convite para a mãe ou para a irmã de Davi. Então não vai rolar também, né, para a Fazenda. E eu falei para vocês que isso não ia acontecer, mas tem gente que insiste em acreditar que ia, né? Enfim, a gente tem também uma infinidade aí de fofocas para te contar aí sobre o dia de hoje, né? Eu sei que foi um dia pesado, eu entendo, gente, assim, um dia muito cheio por causa da tragédia, e a tragédia às vezes ela deixa a gente sempre sem chão nessas horas. Tal qual vocês, eu também fiquei muito sem chão, tal qual vocês, eu também fiquei muito ali boquiaberto com o que aconteceu, tá? Mas o trabalho continua, gente, a gente não pode parar, eu vivo disso, isso aqui é a minha profissão, então tô aqui com vocês e vamos comentar aí o que aconteceu aí de fofoca no mundo dos famosos e tal. Eu vou começar aí, gente, com o novo namorado da Sandy, né? Todo mundo sabe, todo mundo conhece aí o que a Sandy já arrumou de namorado, né? O cara lá que é igual o Cauã Raymond, né? Mas enfim, todo mundo sabe, todo mundo viu que esse rapaz aí ainda está caindo digamos, naquelas graças da imprensa, das fofocas e tal. E aí ontem, para quem não sabe, rolou o aniversário de 50 anos de Preta Gil.
E quem é que foi para este aniversário de 50 anos de Preta Gil sozinho? Quem é que foi para este aniversário sozinho, né? Vamos mostrar quem foi para este aniversário de 50 anos sozinho. Olha só quem é que foi para este aniversário sozinho. Olha só quem é que foi. Gente, rapidinho, né? Porque às vezes eu tenho que apertar uns botõezinhos aqui para a coisa andar. Olha só quem foi sozinho pro aniversário. Olha aí quem foi. O novo namorado de Oi, Sandy. Pedro, tudo bem? Você pode falar com a gente? Rapidinho. Por favor. Ele já pegou uma fama de antipático, né? Porque ele disse que depois ele ia falar. E até onde eu vi, ele não falou nada. Ele não falou com ninguém, né? Mas, enfim. Não dizem que ele é o médico das estrelas, né? Então era mais do que normal que ele fosse convidado para ir pro aniversário da Preta Gil. Com certeza é o médico que cuida dessa parte endocrinológica aí dela e tal. Agora, né, Sandy não ter sido chamada, eu achei meio estranho, né? Porque afinal Sandy é do meio da música, igual a Preta Gil e tal, é cantora do mesmo jeito. Mas o Pedro ir sozinho, né? As pessoas já começaram a imaginar que tem alguma crise aí no relacionamento dos dois. Agora, vocês também perceberam aí pelo vídeo aí do Léo Dias? Eu não sei vocês, eu notei, né? Que o cara tava meio incomodado da imprensa e do assédio de todo mundo ali em cima dele, né? Eu vi várias matérias dizendo que ele tava esbanjando simpatia, que ele tava ali com boa disposição. Eu não achei. Sério mesmo, eu não achei. Porque o cara passou direto e reto, assim. Ele não falou com ninguém e disse que depois ele falava. E não falou absolutamente nada. E que se ele realmente ficasse ali muito, mas muito bem, à vontade e tal, com as pessoas, só se fosse na intimidade. Porque ali com a gente, vendo nesse vídeo aí, ele não ficou. Vocês notaram e perceberam isso, né? O cara realmente estava muito, mas muito desconfortável com todo esse assédio da imprensa, né? E aí, vale lembrar, e vamos ter que mostrar isso aqui, né? Vamos ter que falar, aliás, que namorar uma pessoa famosa, como ele namora a Sandy, é isso. As pessoas vão falar, as pessoas vão comentar. Ele esperava o quê? Que as pessoas não iam ficar em cima dele? Ele esperava o quê? Que as pessoas não iam falar sobre ele? É assim mesmo? Se ele se envolver com a Sandy, é isso que ele vai ver. É isso que vai acontecer com ele. Mas temos outras coisas ainda aí para falar. A gente ainda tem outra pessoa que estava naquela festa também, que é Mani. Mani estava naquela festa, vocês sabem, né? Mani se encontrou nessa festa, Mani também estava ali. E Mani, apesar de todos os rumores ali que a Fábia Oliveira ontem mesmo colocou, de que ela provavelmente estaria num romance às escondidas ali com o Buda, ela negou tudo que realmente ela tivesse algum namoro com ele. Então vamos lá mostrar aí a Mani negando que ela tivesse qualquer relacionamento com o Buda. E não foi só a Mani que estava lá nessa festa. O Buda também estava, mas o Buda não falou com a imprensa, foi só a Mani. O Buda se manifestou de outra maneira, tá? Mas vamos primeiro ali com a Mani. Olha só o que a Mani falou, olha só o que ela disse. Essa história com o Buda é verdade? Não, ele só vai me apresentar lá o Complexo da Maré, que a gente vai fazer um Empreenda aí Mulher. E aí Adalberto, que é amigo em comum, nos apresentou ontem, mas nada a ver. Mas vocês têm então uma amizade? Não, eu conheci ele ontem, né? Eu conheci ele ontem através do Adalberto, mas é só pelo fato de gravar esse... E ele tem um projeto lá no Complexo da Maré e só foi isso mesmo. E como é que tá sendo essa vida aí de famosa? Você já se acostumou? Não me acostumei ainda não, viu, gente? Não me acostumei ainda não. Mas tá tirando de letra, né? Conquistou muitas coisas. Tô tentando, aos poucos a gente vai tentando desenrolar tudo isso, né? Porque é muita coisa em tão pouco tempo, 8 meses, né? Sim, verdade. Tem gente que perde, né? Tudo que conquistou, mas você tá conquistando mais coisas, né? Fala um pouquinho disso pra gente.
Eu quero conquistar meu espaço, sim, mas que eu conquiste esse espaço ajudando outras mulheres. O projeto Empreenda aí Mulher vem para isso, né? Para dar visibilidade às mulheres pretas que não tiveram ou que não têm a visibilidade do seu negócio, e é isso que eu estou traçando. A rede social foi criada nesse intuito de ajudar outras mulheres. Agora eu vou dizer pra vocês, tem uma coisa que me incomoda um pouquinho na Mani, é essa risada que ela dá em algumas situações assim que não precisa, né? Acho que isso me incomoda bastante na Mani. Fica parecendo assim que ela não leva a sério a pergunta que fizeram pra ela, né? Eu sei que nesse caso aí do Buda até vai, né? Porque afinal isso era uma fofoca mesmo, assim, não fazia muito sentido ela levar isso a sério mesmo. Mas tem horas assim que fica parecendo que quando faz uma pergunta muito séria pra ela, como foi no São João da Thay, ela ficou parecendo uma louca lá no São João. Ficou assim uma louca quando fizeram aquelas perguntas sobre o Davi e tal. E ela poderia ter respondido ali, como depois, lembra naquelas outras entrevistas que ela deu e tal, e ela falou sobre o Davi, e aí ela falou ali, ainda que não diretamente, ela foi falando ali, e depois quando ela mesma falou no Instagram dela, quando perguntaram sobre o pai do Davi e tal, e aí ela falou de uma forma mais aberta e mais séria, ela levou a sério o que as pessoas perguntaram. Se ela fizesse isso de forma mais séria, vocês iam ver a diferença das coisas, vocês iam ver como isso ia mudar muito, mas muito mesmo para elas. Seria interessante se, de fato, a Mani aprendesse a levar a sério algumas questões que as pessoas levam para ela. De resto, eu acho que ela está desenrolando bem. Apesar de tudo, eu acho que ela está desenrolando bem aí esse mundo da fama, né? Apesar disso tudo. Enfim, ela negou que tivesse qualquer envolvimento mais profundo com o Buda, mas que foi ali conhecê-lo por causa de um amigo em comum e porque ele está ali envolvido num projeto na favela da Maré, que ela também quer conhecer e que quer fazer um conteúdo, gravar um conteúdo ali para fazer o projeto dela Empreenda aí Mulher, que é um projeto que ela tem lá nas redes sociais dela. E aí o próprio Buda, ele foi nas redes sociais dele e ele próprio se manifestou sobre isso, tá? Então vamos mostrar o próprio Buda se manifestando, eu vou mostrar aqui o próprio Buda falando sobre esse tema, o próprio Buda falando sobre isso, vou mostrar o próprio Buda falando sobre esta situação. Então vamos lá ver o Buda falando, vamos lá ver o Buda se manifestando, olha só. Eu sei o que você quer saber, só que eu só vou te contar no final. Por quê? Porque antes eu quero falar de um projeto super especial que é a Luta pela Paz. Gente, a Luta pela Paz atua há mais de 20 anos na favela da Maré e tem um projeto de esporte para pessoas com deficiência. Esse projeto está correndo o risco, o projeto de pessoas com deficiência, né, de acabar por falta de financiamento. Então, vamos ajudar, qualquer quantia ajuda muito. É só clicar aqui no link para doar. Conto com vocês. Agora vamos para a próxima história. Agora sim, gente, eu e a Mani não estamos vivendo um romance, não. Ontem a gente calhou de jantarmos juntos, né, com outras pessoas também, a convite de um amigo em comum. Uma pessoa muito querida que convidou a gente, convidou ela também. Nós somos amigos dessa pessoa, dessa terceira pessoa. E eu conheci a Mani ontem e a gente conversou sobre projetos sociais, né? Inclusive, vou apresentar um pouquinho de alguns projetos da Favela da Maré para a Mani, porque se conecta muito com o que ela tem feito na rede dela, tá bom? Então não existe romance. Tá bom? Não existe romance, só existe ali uma conversa que a gente teve de pessoas maduras que se conheceram ontem e estão trocando ideia de projetos para poder ajudar as comunidades, as periferias, as pessoas que mais precisam. Então, tá aí o que vocês queriam saber sobre o Buda e Mani, esclarecido por eles mesmos. Não tem nenhum romance entre eles e tudo não passou de uma fofoca. Tem gente que garante aí que eles podem estar despistando, mas sinceramente eu não acho não, tá? Eu acho que realmente não tem nada entre os dois, é só duas pessoas ali que estão trocando ideias sobre um projeto, algo que realmente é do interesse comum dos dois. Acho que é só isso mesmo que envolve eles ali e tal, e não tem mais nada além disso. Mas eu tenho tem duas pessoas ali na festa da Preta Gil, que a gente jamais imaginaria que veria juntas. E essas duas pessoas participaram do BBB também.
Não é o Davi e a Vanessa, antes que vocês se perguntem, tá? Até porque Davi nem foi convidado pro aniversário da Preta Gil. Mas, se você quer saber, participaram da mesma edição, que foi há 3 anos atrás. E essas duas pessoas aí, elas tiveram uma rivalidade bem forte dentro do programa. Ainda que nos primeiros dias, e fosse assim uma coisa bastante pontual, porque afinal uma dessas pessoas acusou a outra de estar se fazendo de vítima e de criar todo um personagem. Quem é esta pessoa, né? Vamos mostrar aqui para vocês agora. Olha só, Carol Conká e Juliette. Quem imaginaria que a gente veria essas duas juntas aí na festa de Preta Gil? Olha só as duas. E detalhe, isso foi postado pela própria Carol Conká. Tá lá no X dela, né? Se você ainda fica com esta dúvida desta foto aí e tal, a própria postou lá no X dela, a própria foi lá no X e ela ainda escreveu isso aí. Olha o que ela escreveu no X. É o que, querida? Que ela usava muito lá no BBB. As duas aí se encontrando e olha os comentários aí das pessoas. Imagina esse feat. Fiuk e Lumena, Carol e Juliette. E várias pessoas ali. Como pode um BBB ter duas campeões amigas? Então, assim, vai ser interessante se vier um feat aí da Carol Conká e da Juliette, se isso realmente viesse a acontecer. Não sei se tem chance, né? Porque afinal as duas são bem distantes com relação à música, ao gênero que elas fazem, mas quem sabe, né? Algum momento a gente vê aí um feat das duas. Esses 50 anos da Preta Gil reuniu, né, pessoas que a gente jamais imaginaria que fosse ver juntas, né? Vimos ali, né, Mani com o Buda, apesar do Buda não estar lá na festa, né? Eu disse que ele estava lá, mas ele não estava. Desculpa, gente, eu tô revendo aqui as informações. Ele não estava na festa, mas a gente viu o namorado da Sandy ali no meio dos artistas. Afinal, o cara é médico dos artistas. A gente viu aí toda essa história da Juliette com a Carol Conká, né? Uma festa que rendeu bastante. A gente teria mais material para falar dessa festa, gente, mas não deu porque teve a tragédia de hoje e tal, então a gente não deu tempo de reunir tanta coisa. Mas eu reuni o que eu achei mais interessante aí dessa festa. A Juliette com a Carol Conká, o novo namorado de Sandy indo sozinho, mas questiono aí por que a Sandy não estava lá. Por que a Sandy não foi, né? Será que a Sandy tá realmente querendo despistar o fato de que ela tá namorando com este cara? Interessante seria ela despistar, né? Interessante isso da Sandy, né? Interessante essa atitude dela. Um questionamento que eu faço aqui. Por que Sandy não foi ao lado de seu novo namorado? Sandy não quer assumir que está com um novo romance? Esse questionamento aí a gente vai se fazer e vai continuar fazendo, né? Mas enfim, né? Vamos passar para a nossa outra pauta, que eu acho que é o que vocês estão doidos para saber. Ontem, eu fiz aqui no programa, eu falei ontem sobre a Manu Batidão assumindo que ela foi amante do atual marido dela. E aí eu falei para vocês que o Rico e a Cariúcha lá no Fofocalizando tinham também falado sobre este tema, tá? Só que, como eu não tinha obtido a informação toda, porque afinal, né, eu expliquei para vocês que eu tinha ido ao dentista e tal, não deu tempo de eu ver todas essas coisas, não deu tempo de eu saber todas essas coisas, não deu tempo de eu ver tudo o que passou. Então vamos lá em compreender e vamos lá entender isso. Eu tenho aqui 2 vídeos sobre essa história. Eu vou pegar aqui o trecho correto do vídeo aí da Manu Batidão, que ontem eu cheguei a passar um vídeo aí da Manu Batidão, que basicamente acabou não saindo do jeito que eu queria que saísse, né? Então vamos lá pegar esse trecho aqui da Manu Batidão. Olha só. Há 9 anos atrás, eu fui a amante
Foi uma história que machucou muita gente. Eu errei, assumo, mas a gente se apaixonou, eu me entreguei, o fogo no rabo também. Na época a gente quer porque quer a pessoa, aquela paixão. É a minha história de amor com o Anderson. E a gente olhou um pro outro e falou assim, cara, olha aí, olha onde a gente chegou, olha tudo que a gente conquistou. Daqui pra sempre é só eu e você, cara. E aí Foi isso que vocês falaram? Foi isso que a gente falou. E a gente escreveu na música. Esse vídeo aí causou um certo bafafá nas redes. E isso foi exibido também no Fofocalizando ontem à tarde. Mas assim, eu vi uma parte desse vídeo e eu vi uma parte do Fofocalizando também. Eu não vi tudo, eu admito pra vocês, não vi tudo, eu vi aquilo que eu pude ver quando eu tava ali no celular aguardando ser atendido. Então não deu pra eu ver tudo, não deu pra eu observar tudo, não deu pra eu prestar atenção em todo o contexto. Coloquei assim na pauta do programa, pensei que ia falar só da Manu. Não tinha visto todo o contexto em que a Cariúcha falou sobre a Suane. Porque lembra que eu falei aqui no canal que a Suane, que é a ex-esposa do atual marido da Manu Batidão? Pois é, o que foi que aconteceu ali? A Suane disse, que a Cariúcha, aliás, disse que a Suane também foi amante do ex-marido dela. Então que ela também roubou o marido da outra. Então que o cara também já era casado quando ela foi amante dele, e aí ela acabou casando com ele, e depois a Manu foi o karma dela. Isso assim, eu fiquei assim, muito perdido com essa história, né? Que eu fui procurar entender como é que esse tal desse rebosteio todo aí que ela falou, porque eu fiquei uma coisa tão confusa e tal. Então vamos compreender essa história toda, né? Vamos compreender isso aí tudo, vamos tentar entender. Olha o que disse a Cariúcha lá no Fofocalizando ontem sobre essa história aí. Olha o que ela falou, olha o que ela dá a entender. Enfim, vamos lá entender. Eu cortei um trechinho de 12 segundos. Olha só. Essa Suane aí, ela foi amante. Aí casou com esse cara. Antes ela roubou. Ela pegou. Ninguém rouba marido de ninguém. Ela pegou. Aí veio a Manu Batidão. Por que veio a Manu Batidão? Porque o lugar dela tava vago. Porque antes dela ser mulher, ela foi amante. Ela foi lá, pum, no marido da Manu Batidão. Há 9 anos atrás, eu fui a amante. Foi uma história que machucou. Então, gente, isso aí foi uma confusão que eu fiquei assim. E eu fiquei pensando assim no que a Cariúcha falou, porque afinal, né, a Suane fez todo aquele vídeo. Ela fez basicamente um vlog contando aí a história dela com o Anderson. E aí, tipo, ela fez esse vlog todo contando aí a história dela com o Anderson, assim, e eu fiquei pensando assim, mas assim, por que então, se ela tinha sido amante, por que ela contou toda essa história ali? Por que ela fez isso? Por que ela contou? Por que ela foi tão profundamente ali? Por que ela foi atrás disso? E aí, gente, eu realmente não consegui compreender, né, por que a Cariúcha falou essas coisas. E aí, quando o Rico coloca aí que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, ele meio que diz assim que que as duas ali estão erradas em fazer o que estavam fazendo e tal. Então não tinham muito o que reclamar. E aí, apesar de tudo, olha o que foi que aconteceu, né? Olha o que foi que aconteceu. Vamos lá. A própria Suane colocou aqui nos stories dela, né? Eu tenho que mostrar isso aqui, algumas coisas, né? Pois é, né? Olha só aqui. Olha aqui o que ela escreveu. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Vamos mostrar aqui. Ah, meu Deus, né? Olha essa treta aí que a Cariúcha e o Rico se meteram, né? Foram acusar a outra de ser amante, né? Olha só. Deixa eu tirar o print que vai ser mais fácil, né? Eu vou tirar o print aqui que vai ser muito mais fácil. Vai ser muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Vamos lá, muito mais fácil. Eu tirar o print aqui. Gente, vai ser muito mais fácil. Deixa eu ver. Muito mais fácil aqui eu tirar o print.
Eu tô tirando aqui, a gente faz programa praticamente ao vivo, né, gente, né? A gente faz programa praticamente ao vivo aqui, então tá tudo gravado aqui. Mas vamos lá mostrar o print da moça, né? Tem que mostrar o print aqui pra vocês. Olha aí o que ela escreveu aqui, né? Vamos ver se vocês conseguem ler aqui. Eu vou tentar passar pro computador aqui para vocês lerem e acompanharem junto comigo o que ela escreveu. Disse ela aqui. Ela pegou um trecho, um print aqui da página Subcelebrities, aonde o Rico diz: gente, eu não passo pano pra Manu, mas a mesma que chamou a Manu de amante também era amante, foi Karma. E aí ela marca o Rico oficial. E aí ela disse: recebendo pra acreditar na mentira da colega que faz o Pix é fácil, né? Agora, o Rico, eu desafio você a provar o que eu falei, eu provei. E a tua coleguinha veio aqui pra contar que foi verdade. Agora, tu prova que eu fui amante? Olha só o que a Manu fez, né? Olha, fiz bem ter esperado 24 horas pra essa história render. Em pensar que eu e a minha família te defendemos tanto na Fazenda. Por isso a irmã da Deolane deu uma pisa nele. Olha só aí o que ela escreveu. Eu vou mandar esse print aqui pro computador para eu poder mostrar para vocês. Gente, o meu celular aqui, né, porque eu trabalho com 2 celulares, já falei para vocês. Meu celular tá cheio dessas coisas, desses prints aqui, dessas histórias, cheio dessas coisas. Porque afinal, né, a gente trabalha com isso, gente. Não tem como a gente escapar, não tem como a gente negar que a gente tá cheio dessas coisas, não tem como a gente deixar de mostrar isso pra vocês. Mas eu não vou ser sincero pra vocês, né? Pegou mal o que o Rico fez ali no Fofocalizando, pegou bastante mal o que a Cariúcha fez. Porque se você falar, acusar uma pessoa de ser amante, é muito sério. Isso pode render até um processinho, sério mesmo. Muito processo, pode dar. Teve sorte aí da Suane ter levado isso numa boa. Teve muita sorte ainda da Suane não querer processar. Eu acho que se fosse comigo, eu processaria de boa. Se fosse comigo, eu juro que eu dava ali, metia um processo de uma boa, né? Porque você tá me acusando de ser amante, né? Você tá me acusando ali de estar ali, de ter me envolvido com uma pessoa, de ser amante de alguém, né? Não é legal o que você tá fazendo. Mas enfim, vamos lá ver aqui o que a Suane colocou. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o print, rapidinho. Deixa eu pegar esse print aqui, gente. Tô praticamente ao vivo com vocês aqui, né? Eu gravo o programa minutos antes de postar. Então, tá aqui praticamente ao vivo junto com vocês. Tô praticamente junto com vocês aqui ao vivo, trazendo esses prints aqui para vocês, trazendo tudo aqui junto com vocês. Então, eu acompanho assim. Vocês vão me perguntar por que eu nunca faço ao vivo sempre. Gente, tem uma razão para isso, tá? Eu vou explicar em outros vídeos aí pra vocês, quando a gente for falar de aspectos mais técnicos, essas coisas aí de YouTube, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o print. Olha aí o print que eu tirei agora, nesse instante aí, da tela do meu celular. Olha aí. Recebendo pra acreditar na mentira da colega que faz o Pix é fácil, né? Agora, Rico, eu desafio você a provar. O que eu falei e a tua coleguinha veio aqui contar foi verdade. Agora, tu prova que eu fui amante? Devia ter ameaçado de processo, né, Suane? Seria legal se tu fizesse isso, né? E aí, olha só o que ela disse aqui para continuar. E pensar que eu e a minha família defendemos tanto, torcemos tanto por ele na Fazenda. Por isso que a irmã da Deolane deu uma pisa nele. Foi ótima aí a resposta que ela deu pro Rico, né? Podia ter ficado sem essa, né, Rico? Podia ter ficado sem essa, né? Você podia ter evitado ter falado isso lá no Fofocalizando. Eu tô apurando melhor essa história aqui, mas pelo que eu entendi, né? Pelo que eu posso trazer aqui pra vocês, né? Rico e Cariúcha falaram demais. E eu acho que falaram até o que não deviam. Enfim, talvez uma ameaçinha de processo ali resolvesse, né? Mas enfim, né? Vamos ver
o que a Suane vai fazer. Nos stories ela só colocou esses 2 prints aí relacionados a essa história aí do Rico e da Cariúcha. Eu procurei em outras fontes, obviamente, né? Procurei em outros sites e não vi outras manifestações sobre isso. Mas tá aí o que vocês queriam saber sobre essa história. Fiz bem em ter aguardado 24 horas para me manifestar sobre essa história, né? Tá aí porque a gente não precisa mais voltar a ela enquanto não precisar. Mas vamos dar uma girada na nossa pauta, vamos dar uma girada aqui. Vamos lá pro Davi. Sei que vocês gostam do Davi, né? Eu sei muito bem que vocês amam quando a gente fala do Davi. Vocês amam quando a gente traz coisas do Davi. Vocês amam mesmo, né? Ontem todo mundo ficou num alvoroço por causa dessa gravação aí do Davi com a Raquel Sherazade. E aí muita gente ali ficou até decepcionado quando viu que a Raquel estava fazendo a gravação ali de uma matéria com o Davi, que a Raquel tinha voltado para o jornalismo e tal. Gente, vamos só entender uma coisa. A Raquel é jornalista e apresentadora. A Raquel vai sempre fazer matérias, ainda mais para um programa que vai ser apresentado por ela. Ela, óbvio, vai querer deixar a marca dela. Isso é absolutamente esperado. E ainda mais no programa de estreia, né? Porque essa matéria vai ao ar justamente no programa de estreia. Então vocês não vão esperar que ela mandasse um repórter fazer algo que ela quer fazer no lugar que ela vai. Então, para mim, estava tudo bem a Raquel ir lá, ela própria conduzir, ela própria ir lá, ser a repórter e ela própria fazer esse trabalho de jornalismo, de ir lá cobrir a história do Davi. Para mim, estava ótimo. Foi ótimo o que ela fez. Mas, ao mesmo tempo que estavam falando aí dessa cobertura, que estavam mostrando essa cobertura toda, o Perline veio com a história de que o Davi estava negociando com o Cacá Diniz, que é o dono da um dos sócios, né, da Non-Stop Produções, que é uma agência que trabalha com influenciadores, que é uma agência que trabalha aí com essa galera toda da internet. Inclusive, foi a agência que processou a Mani por causa do Calma Calabreso, que a Mani tentou registrar. Lembra que eu até te falei sobre isso aqui no canal? E aí, o que foi que aconteceu? Depois que essa história veio à tona, que o Perline falou que estavam com essas negociações todas aí, o Matheus Baldi, lá na Globo News, fez uma matéria onde ele disse, depois de ter contactado a Non-Stop Produções, de que não há nenhum tipo de negociação entre a Non-Stop e o Davi, e que isso não procedia de nenhuma maneira. E aí, o que foi que aconteceu depois disso, né? Absolutamente todo mundo ficou sem entender o que está acontecendo então com o Davi, né? Para onde o Davi está indo e tal. O próprio Cacá Diniz veio e se manifestou. Então vamos ter que mostrar aqui o vídeo do Cacá Diniz se manifestando. Vamos mostrar o vídeo aí do Cacá Diniz dizendo que não há nada, nenhum tipo de negociação entre ele e o Davi. Olha só, vamos lá para o vídeo do Cacá Diniz. Já depois eu comento aí o que aconteceu hoje. Olha só. Fico impressionado com a mente fértil da mídia. Parte da mídia, né? Eu não posso generalizar. Mas tem uma pequena parcela da mídia que cria coisas. Eu queria saber de onde é que eles conjecturam isso, de onde é que vem, de onde é que nasce. Né? Porque para existir fumaça tem que ter fogo. Cadê o fogo? Quem criou o fogo? Onde é que inventaram o fogo? Né? E sinceramente eu não sei de onde é que vocês criam. E o pior é quem replica também, né? Mas enfim, faz tempo que eu não como acarajé, só lembrando, muito tempo, e eu adoro. Bom, vocês viram aí, né, que Cacá Diniz negou, né, indiretamente, ele não falou nada diretamente, que tivesse ali negociando qualquer coisa com o Davi, para ter o Davi na agência dele, ou então que fosse ter algum tipo de contrato artístico com o Davi. Então, né, pelo que ele disse aí no vídeo, a gente já entendeu, Davi não vem, Davi não vai estar na agência dele. E aí, hoje, a gente viu a Raquel, a irmã de Davi,
A RB Assessoria, como a internet conhece a moça, né? A RB Assessoria fechou de vez, pelo que parece. O que foi que aconteceu com a RB Assessoria para ter fechado? A irmã de Davi simplesmente fechou com uma assessoria. Pois é, enquanto o Davi tá nessa de procurar ali ter ou não ter um assessor, a Raquel arrumou uma assessoria para ela. E ela resolveu recriar os memes que ela própria fez. Olha só o vídeo de apresentação que ela fez. Olha só. Tem ocasiões que merecem um look perfeito. Hoje eu me arrumei para realizar uma etapa do meu sonho e vivenciar uma nova fase. E outra, acabei de chegar na Ambos Mar. Então, vocês viram aí, né? Ela acabou de fechar com uma agência de marketing, uma agência que vai cuidar da carreira dela na internet. Enquanto isso, o Davi, né, ficou sem a RB Assessoria, pelo que parece. Vocês viram que ela assinou o contrato, tudo direitinho aí, e que agora ela vai estar ali sendo assessorada para valer. Então, eu fui olhar o perfil da agência. Tá aqui o perfil da agência, eu fui olhar ali direitinho sobre o que é que eles fazem, que tipo de conteúdo eles produzem e tal. Tá aqui a agência, ambos marcam, tá? É uma agência de marketing digital, que trabalha com influenciador, e eles dizem, aqui você encontra o influenciador digital ideal para sua marca. Marketing de influência, conteúdo, projetos especiais. Olha só o que ele diz aí. E olha os influenciadores que estão trabalhando com eles. A maioria é influenciador local mesmo, regional, coisas bem ali regionais, voltados ali para mercados regionais. E aqui o último post da agência é justamente a Raquel. Então vocês estão vendo aí que a Raquel agora já está agenciada. Mas e o Davi? Como é que o Davi fica nessa história, né? Aparentemente não há mesmo uma agência. Aparentemente o Davi não está ali numa agência, ou aparentemente o Davi não está mesmo buscando uma assessoria que cuide dessa carreira que as pessoas estão cobrando que ele faça. Porque afinal, não dá para você ficar dependendo exclusivamente aí de engajamento e boa vontade do público. Hoje de manhã eu vi um vídeo de alguém dos fãs do Davi comparando aí o Arthur Aguiar e o Davi. Os dois foram campeões do BBB. E aí alguém dizendo assim que não tinha comparação, que o Davi era o melhor campeão do BBB, que o Davi era isso, que o Davi era aquilo e tal. E aí eu respondi para eles assim, mas quando o Arthur tava no hype, tava ali, tinha acabado de sair do BBB, era a mesma coisa. O Arthur também tinha esse hype todo, o Arthur também tinha essa atenção toda. Com o tempo foi esfriando, porque é normal esfriar. Com o tempo as pessoas vão deixando de lado, com o tempo as pessoas vão seguindo, porque outras pessoas vão surgindo, outras pessoas ali vão ocupando esses espaços. Então assim, as pessoas acham que o Davi vai ser eterno, o Davi não vai ser para sempre. O Davi uma hora vai passar, vai surgir outro BBB, vai vir outro campeão, e esse outro campeão vai ocupar esse espaço, esse outro campeão vai fazer as mesmas coisas, vai ter a Fazenda vai ter um campeão, esse outro campeão também vai ocupar esse espaço. Tem esse outro reality show aí da Globo, tal, muita gente não entendeu que reality show é esse, mas assim que compreender, vai ver que esse cara também vai ocupar esses espaços e tal. Então, não é para sempre. Então, o Davi, ele tá ali num momento que ele precisa começar a entender e a compreender que se ele quiser se manter relevante, ele vai precisar, sim, dar uma investida alta, investir grana para ele se manter relevante ali, porque senão ele vai perder muito público. Não dá para viver só esperando o engajamento da internet, tá? E assim, não dá para viver de falatório da internet, não dá para viver disso. Porque, olha aí o que a própria Record colocou. A Record negou oficialmente
que o Davi esteja na Fazenda 16. Olha aí o post que tá lá no Instagram da Record Comunicação. Da série Nunca Foi Convidado. Olha aí o que a Record disse sobre o Davi. Olha o que eles disseram. Boatos sobre a suposta participação de Davi Brito no elenco do reality A Fazenda não procedem. A Record já disse, Davi não foi convidado, sua família também não foi convidada para a Fazenda. Então vocês não vão ver Davi na Fazenda 16. A única coisa que vocês vão ver Davi é só ali no programa da Raquel Sherazade e só. Basicamente, só isso aí mesmo que vocês vão ver, tá? Só. Por isso que eu falo, né? Às vezes é melhor você ter uma assessoria, um bom empresário que vai abrir essas portas para você. Porque o Carelli, por mais que ele tenha uma boa vontade de querer colocar as pessoas ali dentro da Fazenda, vocês sabem que não é ele mandar uma mensagem no direct, no Instagram, assim, no celular da pessoa, para ele conseguir isso. Sempre tem um intermediário, e esse intermediário normalmente é justamente o empresário, é o assessor, é aquela pessoa que faz a ponte, e é justamente isso aí, né, que o cara tá falhando, né? Justamente aí, nisso aí que o Davi precisa dar uma melhorada. Então, né, tá aí a notícia que vocês queriam saber. Davi, de fato, não vai para a Fazenda. Record confirmou que não há nenhuma chance aí de Davi ir para a Fazenda, não há nenhuma chance aí, não foi convidado, Davi não está na Fazenda, tá bom? Enfim, tô doido para saber, na verdade, aonde é que o Davi vai depois desses boatos aí do Cacá Diniz, dessa história toda. Tô doido para saber exatamente para onde vai, né? Enfim, tô doido para ver isso aí. Tô doido realmente para saber como é que as coisas estão. Enfim, vamos lá para nossa próxima pauta, vamos lá para o nosso próximo momento, vamos lá para o nosso próximo assunto, né? Ontem eu não cheguei a comentar isso aqui com vocês, tá? Ontem realmente eu não cheguei a falar, mas hoje eu vou falar. Essa semana a gente já tinha falado ali sobre a Isa e o ex dela. A Isa e o ex, basicamente, estão ali naquela coisa de voltarem ou não, né? De estarem juntos ou não, né? Mas a assessoria da Isa disse, basicamente, que eles não estão juntos, mas que ele vai estar presente ali nesses últimos momentos da gravidez da filha, porque afinal é filha dele também. E aí, o que foi que aconteceu de estranho nessa história toda? O cara foi demitido do time. Dizem, né, que ele foi quem pediu demissão, que ele rescindiu o contrato. Outras pessoas dizem que ele foi demitido. Então, assim, eu tô meio perdido nessa história. Eu tô meio perdido no rolê. Sério mesmo, não vou negar. Tô meio perdido no rolê, tá? Então, vamos lá entender isso aí. Olha só. Ex de Isa, Yuri Lima, é demitido do Mirassol após escândalo de traição. Rescisão. Fora dos campos há mais de um mês, o jogador de futebol Yuri Lima é demitido do clube da Série B do Brasileirão após ser exposto traindo Isa. O jogador de futebol Yuri Lima está oficialmente desempregado. Ex-camisa 5 do Mirassol, clube de São Paulo, ele possuía um contrato que seria válido até o final deste ano, mas acabou sendo adiantado em meio às polêmicas em que ele se envolveu recentemente. Ex-namorado de Isa, o atleta foi exposto traindo a intérprete de Dona de Mim, que está grávida de Nala, primeira filha dos dois. O último jogo do rapaz foi no dia 10 de julho, bem no momento em que a cantora desabafou com os seus seguidores sobre a infidelidade do amado. Procurada ali pelo G-Show, a assessoria do atleta confirmou o rompimento com o time que joga na Série B do Brasileirão. O Mirassol Futebol Clube entrou em acordo com o atleta Yuri Lima para a rescisão do contrato que era válido até novembro de 2024. Nos últimos dias, Yuri voltou aos focos dos holofotes após a confirmação de que ele teria voltado a frequentar a casa de Isa. Na reta final da gravidez,
o artista optou por ter o pai de Nala por perto, o que acabou rendendo críticas. Eles não voltaram a se relacionar, mas ele é o pai e vai estar muito presente nessa reta final da gravidez, dando todo o apoio. Durante a gestação, eles se viram um pouco por causa das agendas corridas, mas isso já era planejado. Agora a Isa entra no 8º mês de gravidez, é hora de acompanhar os últimos exames e de finalizar de forma mais tranquila depois de tudo o que aconteceu, informou a assessoria da Estrela. Então, assim, eu falei para vocês e de fato o próprio clube confirmou que a vida pessoal dele não tem nada a ver com o desempenho profissional do cara. Mas a demissão dele do clube foi uma decisão, pelo que vocês mesmos perceberam e leram aí no texto da revista Contigo, foi uma decisão dele. Foi ele que decidiu, foi ele que correu atrás, foi ele que procurou essa demissão. E aí eu fico até pensando assim, né? O cara vai, de fato, agora viver do quê? Porque afinal vai ter que pagar uma pensão aí, né? Tem uma pensão aí para ele cuidar, tem um filho agora para cuidar, tem aí basicamente uma responsabilidade pro resto da vida. Não dá para negar, né? Filho é um laço que você tem pro resto da vida. E aí você basicamente se demite do clube, rescinde um contrato, que apesar de não ser lá um grande salário, ainda assim é um salário, que te dava um sustento. Será que ele tem alguma coisa em vista? Eu já tinha falado para vocês que era muito provável que ele realmente tivesse alguma coisa em vista. E eu, assim, não acompanho negociações de futebol, não entendo nada de futebol, não entendo nada dessas coisas. Pode ser que sim, talvez esse escândalo todo dele aí tenha chamado a atenção de muita gente desse mercado que resolveu dar uma chance maior pro rapaz, né? Não sejamos hipócritas, né? Tem muita gente hipócrita no meio do futebol também. Tem muita gente ali que dá oportunidades justamente para jogadores que se destacam, seja de forma positiva, seja de forma negativa. Então não sejamos hipócritas de achar que ele não teria uma oportunidade de novo no futebol só por causa do que aconteceu ali com a Isa. Então pode ser sim que ele tenha algum contrato, alguma coisa vindo por aí, tá? A Cariúcha deu várias críticas ontem no Fofocalizando, eu vi muito por alto, por isso que eu não falei muito para vocês assim, isso no programa de ontem. Mas o que eu posso falar é o seguinte, essa história ainda vai render muito. A gente sabe que a Isa realmente não vai voltar pro rapaz, ela já deixou bastante claro isso, mas obviamente ele é o pai da menina e vai continuar sendo até o final da vida dele e da vida da criança também. Então isso é um laço que não acaba. Agora, que essa história dele vai abrir portas e oportunidades para ele, vai. Do mesmo jeito, né, que a amante ali, virtual, querendo ou não, foi uma amante virtual, não tá tirando proveito disso, ela não fez recentemente uma gravação no SBT que deu até problema com a Poca, ela já não tá colhendo os frutos disso. Não dá pra dizer que o rapaz não vai colher também. Uma hora vai abrir alguma oportunidade aí pra ele e algum outro time vai chamá-lo. Vamos entender isso e vamos ver isso lá na frente. Depois você cobra da gente isso aí, se a gente tá falando alguma besteira ou se a gente tá falando a verdade, né? Tem muita hipocrisia nesse meio. Por falar na Cariúcha, gente, vocês lembram ali do Dado Dolabella, né? O Dado Dolabella teve ali um evento que ele participou. Acho que esse evento aí foi o Miss Brasil. E a Cariúcha também estava nesse mesmo evento. E aí, nesse evento, fizeram algumas perguntas para ele também, né? Fizeram ali a pergunta sobre a casa, sobre se ele ganhou ou não uma casa do Zezé de Camargo e tal, né? Ele desmentiu que ganhou a casa e disse ali que não ganhou. E ele tentou tirar uma foto com a Cariúcha. E a Cariúcha negou tirar uma foto com ele. Olha só aí a confusão que deu. Cariúcha se recusa a tirar foto com Dado Dolabella em evento. Agrediu mulher. Apresentadora e cantor foram jurados do Miss Grande Brasil, que aconteceu em São Paulo.
Jurados do concurso Miss Grande Brasil, que aconteceu em São Paulo na noite da última quinta-feira, Cariúcha e Dado Dolabella não posaram juntos. A apresentadora se recusou a tirar uma foto com o namorado de Vanessa Camargo por um motivo pessoal. Não me senti confortável, sou assim, não consigo esconder. Já passei por violência doméstica, já tive um cara que me bateu, sabe? Não me sinto confortável em associar o meu nome a pessoas com esse tipo de imagem. Tudo bem que foi no passado, mas as marcas ficam nas mulheres que foram vítimas. Agrediu mulher, não quero junto comigo, não quero foto ao lado. Se eu puder, eu evito, explicou Cariúcha ao jornalista Lucas Pazin. O evento contou ainda com a presença de Vanessa, que cantou com as finalistas no palco. Para quem não lembra, Dado Dolabella foi acusado de agredir a então namorada Luana Piovani em outubro de 2008 em uma boate na zona sul do Rio de Janeiro, onde os dois brigaram e ele empurrou a atriz no chão. A briga aconteceu em uma festa na boate 00 na Gávea, no dia 22 de outubro de 2008, após a estreia de um monólogo da atriz Pássaro da Noite. Na comemoração para os amigos e a equipe do espetáculo, Dado e Luana Piovani discutiram e a camareira da atriz, Esmeralda de Souza, acabou com o braço imobilizado ao ser empurrada pelo ator quando tentou defender Luana. A atriz denunciou Dado Dolabella e pediu medida protetiva contra ele. Em 2010, Dado Dolabella foi condenado em primeira instância a 2 anos e 9 meses de reclusão em regime aberto. Além disso, ele teria que participar de um grupo reflexivo de homens agressores e assistir um vídeo sobre violência doméstica. O ator foi absolvido em 2016 do processo criminal movido por Luana sobre a agressão. Em 2018, ele foi condenado em segunda instância por injúrias contra a ex-mulher Viviane Saraíba. A defesa dela afirma que a Lei Maria da Penha também foi sancionada na queixa-crime registrada contra ele devido ao contexto dos crimes praticados, citando o carro da publicitária que foi riscado com palavras de baixo calão. Enfim, Cariúcha se negou, deixou um climão ali, porque ambos foram, aliás, os jurados desse concurso de beleza, né? Mas enfim, né? Queria ver ali se a Cariúcha tinha alguma coisa para falar sobre a Vanessa, porque afinal a Vanessa também estava lá. Mas eu acho que não deu em nada não, né? Porque se tivesse dado algo além do que deu desse climão aí, dela não querer tirar uma foto com o Dado Dolabella, não teria nada demais, né? Afinal de contas, eu não vi muitas outras coisas sobre isso. A única coisa que eu vi foi basicamente essa história toda aí que eu contei. Agora vamos lá falar uma coisa sobre a Fazenda, né? Eu acho que vocês até já viram aqui eu passando uma das fotos sobre a preparação da Fazenda, sobre as primeiras, os primeiros anúncios aí que o Carelli tá fazendo, né? Então vamos lá mostrar para vocês, eu vou mostrar de novo essa imagem aí da Fazenda. Olha só. O Carelli já começou a publicar os primeiros preparos da Fazenda. A primeira imagem ali da Adriane Galisteu. Olha aí o que o Carelli falou sobre a Fazenda. Olha só quem tá chegando. Ele marcou a Adriane Galisteu e a Fazenda 16. 17 de setembro na tela da Record. Então já deixou aí esse teaser do que a gente pode esperar da Fazenda. E aí, o Lucas Selfie foi lá e publicou um vídeo mostrando ali que já está em processo ali de planejamento tudo o que a gente pode esperar da Fazenda 16 multiplataforma. Então vamos lá mostrar aí o vídeo do Lucas Selfie se preparando, mostrando ali todo o preparo da Fazenda. Olha só. Obviamente a gente tem que tirar o som, né? Porque afinal é direitos autorais. Mas ele não fala nada. É só a parte aí de planejamento. Ele ali com o pessoal da Record, do R7, Play Plus. Planejamento ali, multiplataforma. Sobre como vai ser ali os programas digitais da Record sobre a Fazenda 16.
Então já tá rolando ali, já tá tudo mais do que a 100 por hora. O programa tá rolando mesmo, já tá acontecendo ali. E aí, a gente não sabe de fato quem vai ou não. Só sabemos que Davi e Dudu Camargo não estarão por lá, né? Que a Record negou completamente que os dois realmente estejam por lá. Mas sabemos uma coisa aí que o Léo Dias acabou de publicar sobre a Fazenda. E essa aqui eu acho interessante, né? Porque eu vou terminar o nosso programa falando sobre isso, né? Vamos lá, vai ter que falar da Fazenda, mas vou ter que falar da Fazenda 1. A Fazenda que aconteceu lá 16 anos atrás, né? Vamos lá ver o Theo Becker. Quem lembra do Theo Becker, da Fazenda 1, gente? Fazenda 1, há 16 anos atrás. Olha só. Theo Becker vai à justiça contra a Record por prejuízos na carreira. Na ação judicial que corre na 66, não sei ler esse número aí, gente, desculpa, Vara de Trabalho no Rio de Janeiro desde a segunda, dia 5 de agosto, o ator de 47 anos afirma que foi manipulado pela direção do reality. Theo Becker entrou em processo contra a Record solicitando indenização de 10,2 milhões de reais. A informação foi revelada na sexta-feira, dia 9 de agosto, pelo jornal Folha de São Paulo e consta nos autos que o ator, hoje com 47 anos, alega que a participação dele na primeira temporada da Fazenda lhe causou sérios danos à sua carreira de ator. O processo judicial ocorre na nessa vara aí de trabalho do Rio de Janeiro desde segunda, dia 5 de agosto, e diz que Theo afirma que a pedido da direção, ele provocou polêmicas para aumentar a audiência, o que resultou em uma rejeição pública. A repercussão atrapalhou suas negociações para projetos futuros e fez com que ele perdesse o contrato com a emissora. Além disso, Becker acusa a Record de não ter cumprido todas as suas obrigações ao encerrar o contrato, que tinha de duração de cerca de 6 anos na época. A ação também inclui pedidos de reparação por benefícios não recebidos. Theo Becker teve 2 passagens pela Record com destaque para sua participação em novelas como Escravizaura, Prova de Amor e Os Mutantes. A primeira passagem foi encerrada após A Fazenda e posteriormente ele voltou no Dancing Brasil e na série Lia em 2018, mas lamenta a falta de convite para outras novelas. Em uma entrevista que ele deu para a Rede TV, ele afirma que foi o único apoio que recebeu na Record foi do Brito Júnior e destacou que o comportamento controverso foi incentivado pela direção do programa. Ou seja, ele está dizendo que foi o Carelli e que ele tem como provar isso. E que não há ainda uma previsão de julgamento ou de conciliação para esse caso. Olha aí, né? A gente está falando aí de algo de 15 anos atrás. O Theo Becker inclusive virou meme na época, né? Quem lembra, né? Ele batendo assim no peito, falando coisas, né? Muito... Inclusive eu fiquei bastante espantado de ver o Theo Becker naquele jeito, né? Porque quem lembra dele todo galã nas novelas que a própria Record fez ali, e ele falando daquele jeito, né? Todo daquele jeito meio vilão, tá fazendo e tal. Eu fiquei até espantado, né? O Theo Becker desse jeito, o Theo Becker não era desse jeito. Enfim, eu só acho que esse processo não vai dar em muita coisa. Não algorando o rapaz, mas eu acho que não vai dar em muita coisa. Porque não é a primeira vez que ele processa a Record pelo mesmo motivo. Então ele vai ter que assim, provar muita coisa com relação ao Carelli, com relação à Record e o formato ali e tal. E eu acho que se a Record realmente quisesse evitar maiores processos assim, talvez eles convidassem o rapaz para trabalhar em alguma novela. Seria interessante, inclusive, né? Ajudaria a diminuir esse estresse, né? Mas, enfim, nem sempre a Record faz isso, né? A Record, às vezes, chama para participar e não dá um pós depois, né? Não tem aquele pós, aquele cuidado depois. Mas, enfim, né? É isso aí que a gente tem para falar para vocês hoje. Amanhã a gente tá de volta, tem vídeo aí, eu tô fazendo umas modificações aí, que na segunda, na terça-feira, vocês vão ver tudo um pouquinho diferente aqui atrás. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.